O Ministério Público Federal estava tentando ali fazer um acordo com a Jovem Pan, não viu nada razoável ali de possibilidade de acordo, e é óbvio que o razoável deveria ser algum tipo de punição severa, não viu nada de razoável, desistiu e vai levar a julgamento a questão da Jovem Pan, e com isso a Jovem Pan pode perder as frequências. Eu peguei só um trechinho aqui da matéria, só para ler para vocês, deixa eu ler aqui e a gente vai já comentar sobre isso. Mas, aqui, ó, vamos lá. O Ministério Público Federal em São Paulo comunicou à juíza federal que encerrou as tratativas para acordo com a Jovem Pan. Desse modo, a magistrada determinou que o processo seja retomado para conclusão e julgamento. Em junho do ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo cancelamento das 3 outorgas de frequência de radiodifusão concedidas pela União à Jovem Pan. Em agosto, começaram as tratativas para tentar fazer um acordo. Não tiveram sucesso. O Ministério Público Federal justificou a ação avaliando que a emissora esteve aliada à campanha de desinformação com veiculação sistemática de conteúdo que atentam contra o regime democrático. Eu lembro também, que aqui não está escrito, contra a prevenção e proteção durante a Covid também. Durante a Covid. Tinha debate na Jovem Pan, negócio de vacina, de vermectina, daquele outro negócio que tomava, como é que era? Até cloroquina, etc. Na ação, que possui 214 páginas, o Ministério Público Federal pediu ainda que o grupo seja condenado ao pagamento de 13,4 milhões, além de perder, né, as frequências. É o seguinte, gente, as pessoas têm que entender o poder que um meio de comunicação tem sobre, enfim, um grupo, sobre uma nação, sobre uma comunidade. E esse poder não é um poder só de fazer as pessoas ficarem mais amorosas ou as pessoas ficarem mais odiosas. Isso é um poder, irmão, de matar. Isso é um poder de mudar o rumo de um país. A Jovem Pan não tem um poder? Tem, claro que tem. A gente está falando de eleições no Brasil que estão sendo decididas por 2% para cá ou para lá. A Jovem Pan, ela batia de audiência, e por que batia de audiência? Porque o Bolsonaro adotou como a emissora oficial desse projeto dele, que era o projeto dos CACs, que era o projeto dos atiradores treinados nos clubes de tiro, a emissora oficial era a Jovem Pan. Então, o que o Bolsonaro fazia? Tinha que dar uma exclusiva? Era para a Jovem Pan. Tinha que fazer uma coletiva, o microfone que aparecia no meio era aquele amarelo da Jovem Pan, ou vermelho e branco, eles têm dois microfones, aparecia no meio ali da história. Então, tinha um furo, tinha que dar ali uma exclusiva, tudo para a Jovem Pan. Então é o seguinte, esses caras ficaram gigantes. Aí o Bolsonaro, além de tudo isso, pegou o que? Grana, a gente mostrou aqui no site da Transparência. Mas muita grana, mostramos números oficiais. Botou, assim, dezenas de milhões de reais na mão da Jovem Pan. Aí o cara pega tudo isso e usa para botar a população completamente desinformada durante a maior pandemia do último século, onde no Brasil morreram quase 1 milhão de pessoas, bota para instigar nas pessoas ali o desejo de uma ruptura democrática, desacreditando o processo das eleições e organizando o discurso dessa turma, porque vocês têm dúvida de onde começava o discurso que depois era espalhado pelo Telegram, pelo WhatsApp? Você precisa de uma fonte, porque o modelo da fake news é o seguinte: fonte, soldados, público. Então você precisa de uma fonte que é o que dá credibilidade. Os soldados para fazerem a primeira camada do espalhar. Então é o cara que espalha de uma fonte. E aí começa o que a gente chama de orgânico, as pessoas começam a espalhar o negócio naturalmente. A Jovem Pan fazia um papel central nessa história. Eu acho muito difícil que sejam caçadas, né, essas autorizações, essas frequências da Jovem Pan. Mas seria, eu acho que uma coisa, assim, de verdade, educativa, sabe? Seria importante.
para mostrar que o jogo não é um jogo ao seguinte. Tenta fazer, enfim, tudo errado. Meu irmão, se não funcionar, beleza, depois tu tenta de outro jeito. Não tem, o pessoal fala, downsize, né? Não tem risco. Não tem o lado ruim. Só tem o bônus, não tem o ônus. E não pode ser assim. O cara ganhou dinheiro pra caramba. O cara, se Bolsonaro tivesse ganho as eleições, esse cara hoje é capaz de estar maior que a Globo. Então é o seguinte, se desse certo, tudo para premiar as mentiras. Se dá errado, pode ficar tranquilo que você tenta de novo, agora tenta dar mais. Não é assim. Não é assim, irmão. Então, sem querer torcer pelo mal dos outros, mas torcendo pelo mal da mentira. Torcendo pelo mal da desinformação. Torcendo pelo mal dos impulsos que nos colocam um contra os outros, dos impulsos golpistas. Torcendo por, assim, para que esse mal não prevaleça, para que a mentira não prevaleça, que as fake news não prevaleçam. Então, torcendo para que isso não prevaleça, a gente torce para que essas cassações de registros aconteçam, mas eu acho muito difícil, acho pouquíssimo provável que ela perca a concessão dela.